Tá, como prometido, eu vou começar dando aula já de campo elétrico, porque a Isa já deu até a lei de Coulomb, né? Ela já deu campo elétrico na real, mas tipo, faz tanto tempo, aí eu falei, ah mano, vou dar de novo e caguei pra vocês. Porque eu acho que vai ser melhor assim, quando eu for chegar na próxima matéria, se vocês não tiverem com isso aqui bem entendido, vocês não vão entender nada. Aí eu preferi voltar um pouco pra dar uma nivelada, beleza? Tá, então vamos tirar essa. Nossa, falar, mano, o que é campo elétrico? Tem uma definição formal lá, tipo, eu nem sei, velho. Eu vou explicar aqui do jeito pra você entender, velho. Eu nem lembro a definição formal disso. Mas é tipo. É. Não lembro. Mano, bota aqui uma carga elétrica. Para existir campo elétrico, só precisa existir carga elétrica. Pronto. Essa carga tá aqui. Ela tá presa aqui no quadro, por exemplo. Só por ela estar aqui já tem campo elétrico em volta dela. Tá. Vamos junto então. O que é esse campo elétrico? Mano, o campo elétrico é uma propriedade de todos os pontos que estão em volta dessa carga. Como assim? Como é que a gente sabe que ele está ali? Véi, pensa na Terra. Vou tentar fazer aqui. Nossa, deu errado. Mas, tá bom. Essa aqui é minha Terra. Terra. Véi, se você tá aqui sozinho, porque é quarentena, não pode estar com mais ninguém não, você tá aqui na Terra. O que te permite ficar preso aqui na Terra? Como é que você... Por que você não cai, por exemplo? Porque existe uma força chamada força-peso, que te puxa para o centro da Terra. E por que existe essa força-peso? Porque a região em volta da Terra está sob o que a gente chama de campo gravitacional. A mesma coisa que tu tem um satélite aqui, cara. Meu satélite, bonito, né? Ele vai ter uma força, que no caso aqui a gente não chama de peso, a gente chama de força gravitacional. Vocês vão ver isso em gravitação. Acho que é o professor de física A, não sei. Mas aqui tem uma força gravitacional, que puxa esse satélite para o centro da Terra e deixa ele em órbita, não deixa ele sair voando. Faz sentido? Tá. A gente tem a Terra. Quando a gente bota o satélite aqui, por que ele sofre essa força? Porque ele está dentro do campo gravitacional da Terra. E aqui é a mesma coisa. Se a gente pegar uma outra carga, lembra que eu falei que essa carga aqui está fixa? Que ela está presa aqui na lousa? Porque ela fixa é uma carga que não se mexe, basicamente. É tipo tu pega sei lá, uma bola de ferro, eletriza ela e prega ela no chão. Pronto, isso é uma carga fixa, é uma carga que não se mexe. Agora a gente pega uma carga de prova. O que é uma carga de prova? Carga de prova é uma carga que tu já sabe o valor dela e vai usar para fazer outro experimento. Isso é uma carga de prova. Se tu aproximar uma carga de prova aqui dessa carga fixa, o que vai acontecer? Vai aparecer uma força entre elas, não vai? No caso aqui é uma força de repulsão. Por que apareceu essa força? Porque essa carga foi colocada dentro do campo elétrico dessa outra carga. Vocês conseguem ver que é a mesma coisa? Só tem uma diferença. Uma diferença. Que aqui, quando a gente trata de gravidade, de gravitação, força gravitacional, a força gravitacional é sempre de atração. Por exemplo, eu falei, asteroide ou satélite? Tá, esse negócio aqui, ele está sendo atraído para a Terra. Assim como ele está atraindo a Terra. Não faz sentido? Só que a massa da Terra é muito maior, não sei o que lá, e a Terra não vai se mexer. Quem vai se mexer é ele. Beleza? Não sei nem o que eu tô falando mais. Ah, tá. Porque aqui só pode ter atração. Quando for gravitação, quando for força gravitacional, só vai existir força de atração. Quando for aqui, vai existir força de repulsão e força de atração. Se essa carga aqui fosse negativa, ia surgir uma força de atração aqui. E essa aqui é a única diferença entre os dois. Porque quando vocês estudarem isso daqui, vocês vão ver as fórmulas, por exemplo, a fórmula da força gravitacional é muito parecida com a fórmula da lei de Coulomb. E vocês vão ver isso mais pra frente, mas vocês acreditem em mim por enquanto. Então, o campo elétrico é basicamente isso.
é a região em volta de uma carga elétrica em que você bota uma outra carguinha lá, uma carga de prova, e ela sofre uma força. Traduzindo isso para a Terra. O que é campo gravitacional? É a região no espaço, em volta da Terra, ou de qualquer corpo, na verdade. No caso a gente usa a Terra aqui porque é mais fácil de ver, mas existe em qualquer corpo. Mas enfim, é a região no espaço em volta da Terra que atrai outros corpos, ou seja, que fazem outros corpos sofrerem força gravitacional. Faz sentido? Por exemplo, se você pegar uma distância muito longe da Terra, a força gravitacional já vai ser nula, porque lá já não tem mais campo gravitacional da Terra. Vai ter de outro astro, mas a Terra não tem. Fez sentido? Tá, eu já defini para vocês o que é campo elétrico. Só que agora vamos trabalhar de outro jeito. Campo elétrico, gente, é um vetor. O que isso significa? Que ele tem... Não, é essa daqui. O que isso significa? Significa que ele tem direção, sentido e intensidade, módulo, chama de o que quiser. Ele tem que ter essas três coisas para ser um vetor. Vocês já estudaram isso em Física B, se eu não me engano. Eu não lembro quem que era a professora, porque ela saiu, mas vocês estudaram isso já com ela. Questão de vetores. Beleza? Tá. O que isso significa pra gente? Que ele, basicamente, é uma seta apontando para algum lugar. E essa seta tem um tamanho. Se ela for pequena, a intensidade é pequena. Se ela for grande, a intensidade é grande. Simplesmente isso. Tá. E como é que a gente sabe para onde que esse campo elétrico está apontando, velho? Como é que a gente vai descobrir isso? Vamos pensar comigo aqui. Vamos botar nossa carga fixa. Lembra que eu falei da carga fixa? Vou botar ela numa positiva aqui. Se a gente aproximar uma carga de prova dela positiva também, o que vai acontecer? Vai surgir uma força de atração. Quando eu ponho assim, cara, as duas estão sofrendo essa força, beleza? Só que essa daqui é fixa, ou seja, tipo, ela pode sofrer a força que for, mas ela não vai se mexer, porque ela está pregada no chão, tipo isso. Essa daqui, ela já é móvel, ela é uma carga de prova, então ela se movimenta tranquilamente. Aqui, beleza? Vai ter uma força de atração. Vou botar até aqui, força eletrostática. Quando ele tem uma força de atração, o que acontece? Ó, sempre que a carga de prova for positiva, o campo elétrico vai apontar no mesmo... Eita, o que eu fiz aqui? Idiota, né? Aqui, ó, é repulsão. Porque são duas cargas de sinal igual, como é que vai ser a atração? Imbecil. Enfim, tá aqui. O que significa pra gente? Sempre que a carga de prova for positiva, o vetor campo elétrico vai estar na mesma direção dela. Vou botar esse aqui que é força elétrica. Esse aqui, ó, é o vetor campo elétrico. A gente vai chamar de E, beleza? Sempre que a carga for positiva, o campo elétrico vai estar no mesmo sentido. Sempre que a carga de prova for positiva, o campo elétrico vai estar no mesmo sentido da força elétrica. Eu falei 10 vezes porque é para você não esquecer disso. Tá, e se a carga for negativa? Faz todo sentido que ela seja o contrário da positiva, certo? Aqui está sofrendo a força de atração, agora eu acertei. E se a força está para um lado, para onde que está o nosso campo elétrico? Está para o lado oposto, está na mesma direção, ou seja, está na mesma reta, mas está apontando para o sentido oposto. Aqui é o campo elétrico. Beleza? É sempre bom botar essa setinha aqui em cima para indicar que é vetor, tá? Nem sempre eu ponho, mas é importante colocar. Tá. Beleza, eu vou fazer outro exemplo aqui. Se essa carga aqui fosse negativa. Vou botar aqui. Nossa, correu, né? Uma carga negativa. E vou aproximar dela. Uma carga positiva, uma carga negativa. Beleza? E agora, o que acontece? Se a carga é negativa com negativo, vai ter força de repulsão. Se a carga é negativa com positiva, força de atração.
força elétrica, força elétrica, vetor, vetor. Beleza? Tá. Se a carga de prova é negativa, para onde que está apontando o campo elétrico? Tá? No sentido oposto, né? Então o campo elétrico tá para cá. Agora ficou fácil. Se a carga de prova é positiva, o campo elétrico está no mesmo sentido da força. Aqui vai ser campo elétrico. Aqui, mano, é para estar um em cima do outro, tá? Nesses dois casos aqui. Só que eu não faço em cima do outro, porque senão ninguém vai enxergar nada. Beleza? Isso vocês têm que saber. Carga positiva, força tem o mesmo helicóptero. Não, velho, na hora que eu tô gravando. Se a carga de prova for positiva, a força vai ter a mesma direção e sentido do campo elétrico. Se a carga for negativa, vai ter sentido oposto da força elétrica, beleza? Tá, e agora o que eu vou definir para vocês? Eu já defini a direção e o sentido, não foi? Nossa, tá um cocô de apagar isso aqui. Agora eu vou definir a intensidade. Eu já defini esse, agora eu vou definir esse. Ó, você dá um check aqui. Vamos definir esse agora. Como é que a gente calcula a intensidade do nosso vetor campo elétrico? É da seguinte forma. O vetor campo elétrico vai ser igual a força elétrica, os dois são vetores, dividido pelo módulo da carga de prova. Vou botar até um Qzinho para você saber que é carga de prova. É dessa forma que a gente calcula a intensidade do nosso campo elétrico. Aqui, vocês veem que por ser vetor, nossa, calor dos infernos. Por ser vetor, esses dois aqui, eles estão na mesma direção. Não dá para a gente distinguir o sentido aqui pelo sinal. Por quê? Porque a carga está em módulo, então a gente não vai conseguir distinguir isso. Tá bom? Então a gente vai ter que distinguir o sentido do jeito que eu falei antes aqui. Se for positivo, no mesmo sentido da força, se for negativo, no sentido oposto da força. Tá joia? Mas a direção vai ser a mesma, porque são vetores, e a intensidade a gente calcula desse jeito. Tá joia? Só tem um negócio. Lembra que eu falei para vocês que para a gente ter campo elétrico só basta ter a carga fixa? Não precisa de carga de prova? A carga de prova é uma forma da gente identificar que tem um campo elétrico ali. Da mesma forma, para a gente ter gravidade só basta a Terra, não precisa ter ser humano aqui. Como a gente está aqui na Terra, a gente consegue perceber que tem um campo gravitacional. Mas não depende da gente o campo gravitacional. Ele vai existir, só da Terra existir já vai existir campo gravitacional. Fez sentido? Então, a gente vai ter que conseguir calcular esse campo elétrico sem precisar da carga de prova. Porque a gente não precisa dela para ter campo elétrico. Precisa? Não. Então vem comigo aqui. Guarda essa fórmula aqui, porque ela é muito importante. Ajuda bastante a gente. Mas vamos achar outra. Vocês lembram qual é a fórmula da força elétrica? Vocês viram isso em lei de Coulomb com a Isa. A força elétrica vai ser igual a K módulo de Q vezes Q vezes Qzinho, né? Sobre D ao quadrado. Aqui esse D é a distância entre as duas cargas. Tá joia? Calor da porra, mano. Tá, vamos pegar esse cara aqui e substituir aqui. Ó, eu vou pegar esse cara aqui e vou jogar nesse lugar aqui. Vou passar esse Q pra cá já, tá bom? Então, ó, passando esse Q pra cá, vou fazer um negócio um pouco menos horrível. Vocês vão ver que minha organização não é o meu forte. Eu espero que vocês consigam entender minha explicação, porque o desenho não vai ficar bonito nunca. Passa esse Q para cá, vai ficar módulo de Q, vezes o campo elétrico, vai ser igual à força elétrica. Só que que é a força elétrica? A gente definiu aqui. É K módulo de Q sobre D ao quadrado. Olha que D bonito, hein? Nossa, que orgulho. Como vocês podem observar aqui, jack e jack. Carga daqui com carga daqui, corta as duas. Então a gente chega na seguinte fórmula.
que o campo elétrico vai ser igual a KQ sobre D ao quadrado. Isso aqui em módulo. Beleza? Usando a nuvenzinha ficou show, né? Aqui. O que é essa distância aqui? É a distância de um ponto que você selecionar até o centro da sua carga. Beleza? Porque vai ter campo elétrico naquele ponto, independente de ter carga de prova ou não. Beleza? Tá, vou ver ali a coisa. Tá, vamos voltar aqui. Vocês viram que eu falei que a gente pode calcular a intensidade do campo elétrico sem calcular a... Como é que é? Que eu falei que dá pra gente calcular a intensidade do campo elétrico sem a carga de prova. Não falei isso? Tá, só que vocês lembram que eu defini também o sentido e a direção baseado na força que uma carga de prova ia sofrer? Por exemplo, se a carga de prova fosse positiva, eu via para onde estava a força e colocava o campo elétrico no mesmo direção. Mesma coisa para negativa. Eu via para onde estava a força e botava o campo elétrico no sentido oposto. Vocês viram que eu fiz isso, né? Tá, mas como é que a gente sabe a direção e o sentido do campo elétrico sem saber a carga de prova, sem precisar usar a carga de prova? Um jeito muito mais simples. É dessa forma aqui. A gente usa as chamadas linhas de força. As linhas de força elas estão presentes em todas as cargas, porque todas elas geram campo elétrico. Tá. O que são linhas de força? São basicamente linhas, na verdade são infinitas aqui em volta. Eu fiz algumas só para ficar legal da gente enxergar, senão se eu fizesse um monte a gente não ia enxergar nada. Mas são infinitas linhas aqui que miram o centro da carga. Tá vendo? Elas têm a direção que vai dar no centro dessa carga aqui. Não faz sentido? E o que elas indicam pra gente? Essas linhas de força indicam todas as direções possíveis para vetores campos elétricos, certo? A partir delas, a gente consegue definir o campo elétrico em qualquer ponto, beleza? Tá, agora eu vou definir mais duas coisas. As linhas de força, elas podem sair da carga elétrica ou podem entrar na carga elétrica, certo? Qual a diferença? Que quando elas saem da carga elétrica, significa que a nossa carga é positiva. Quando elas entram na carga elétrica, significa que a carga é negativa. Vou dar um exemplo aqui, só para a gente pegar. Se a gente botar um ponto aqui, ó, como é que a gente faz para calcular o vetor campo elétrico aqui? Do jeito que eu tinha explicado antes, eu ia ter que botar uma carga aqui, ver para onde está a força, para depois colocar o campo elétrico. Mas agora a gente não precisa disso. Se eu pegar esse ponto aqui, para onde está apontando o vetor campo elétrico? Você vê, se com uma carga negativa, o campo elétrico, com uma carga negativa, a linha de força entra. Ou seja, o campo elétrico só segue isso. Aqui, ó, você mira no centro dela. Mirei mais ou menos aqui no centro. E agora a gente consegue marcar onde que está o nosso campo elétrico. O campo elétrico está nessa direção aqui. Ficou horrível, né? Aí eu já passo o dedo para piorar. Mas o campo elétrico está mais ou menos assim, ó. Olha aqui, campo elétrico. Você vê que o vetor campo elétrico ele não precisa chegar na carga como é o outro. Porque esse aqui é um vetor. Esse aqui é uma linha de força. Não são a mesma coisa, entendeu? O vetor só vai ter a mesma direção e sentido da linha de força. Mas ele pode estar posicionado em outro lugar, ele pode ter tamanho menor e por aí vai, beleza? É isso que eu queria que vocês entendessem hoje. Hoje não, agora. Aqui, ó. A gente consegue definir a direção e sentido sem carga de prova. Vou dar outro exemplo aqui, vai, só porque eu estou sem nada para fazer. Se a gente pegar esse ponto aqui, em relação a essa carga aqui, como é que fica? Com a carga positiva, as linhas de força estão saindo dela. Então o campo elétrico só vai acompanhar as linhas de força. Ó. O campo elétrico está mais ou menos para cá. Não ficou exatamente perfeito, mas tá, a ideia é essa. Vocês conseguem perceber
Veja bem, eu já vou introduzir alguns detalhes aqui. Que eu não coloquei linha de força dentro do nosso condutor, da nossa carga. Por quê? Porque, como eu falei, as linhas de força representam o campo elétrico, certo? As linhas de força servem para representar o campo elétrico e ajudar a gente a saber o sentido e a direção dele. Se eu não coloquei nada aqui dentro, o que significa? Que dentro de uma carga elétrica não tem campo elétrico. O campo elétrico é só na região externa dele. Dentro da carga não tem campo elétrico. Tá aí mais uma diferença que a gente tem da gravitação. Que, por exemplo, dentro da Terra você ainda tem campo gravitacional. Mas quando a gente está trabalhando com cargas, dentro da carga não tem campo elétrico. Ou seja, se você pegar um ponto aqui e quiser calcular o vetor campo elétrico ali, é nulo. Pronto, acabou. Mesma coisa na carga positiva. Dentro dele não tem campo elétrico. Joia? Tá, outra coisa que dá pra gente perceber aqui. Vocês veem que as linhas de força elas estão sempre mirando o centro. Beleza? O que isso significa pra gente? Que o único ponto que elas iam se encontrar seria aqui no centro. Mas como eu acabei de falar, elas não vão até o centro. Ou seja, as linhas de força nunca vão se cruzar. Nunca vão se cruzar. Beleza? Elas podem chegar muito próximas umas das outras, mas elas nunca vão se cruzar. E isso é uma coisa bastante importante pra gente. Tá joia? É basicamente isso. Agora eu vou fazer outro desenho aqui. Tá, vamos continuar aqui com linhas de força. Eu tentei fazer um desenho aqui, não tá bonito não, mas eu juro que é o melhor que eu posso fazer. Então, peço perdão. Mas no PDF que eu mandei pra vocês já, tá disponível aí na aula, ele tem esse desenho aqui, tá muito mais bonito que o meu. Tá bom? Mas eu vou usar ele aqui só para explicar, acho que dá para entender. Tá, vamos ver o que está acontecendo aqui. Vocês lembram que eu falei que na carga positiva, as linhas de força saem da nossa carga, beleza? Quando a carga for positiva, as linhas de força vão sempre sair dela. E quando a carga for negativa, as linhas de força vão sempre entrar, as linhas de força vão sempre entrar nela. Beleza? Tá. O que eu fiz aqui? Você pega uma carga positiva e aproxima de uma carga negativa. Se uma tá botando linhas de força para fora e outra botando linhas de força para dentro, deve começar em uma e terminar em outra. E é exatamente isso que acontece. Quando tu bota aqui uma carga positiva, as linhas de força vão sair do centro dela e vão até o centro dessa daqui. Digo, não vão até o centro, mas tipo, vão mirando o centro. Porque lembra, dentro da carga não tem linha de força, porque não tem campo elétrico. Beleza? Tá. E agora, o que acontece aqui? Agora nada. Isso vai acontecer em todas as linhas de força. Você tá vendo aqui, ó. Ela vai sempre sair dela e vai pra cá. Aqui tem mais linhas de força. São infinitas, que vão saindo, vão dando a volta e vão chegando lá. Até que você chega nessa daqui, que na teoria dá a volta no infinito e chega aqui de volta. Mas carga para isso. E é isso que vocês têm que saber. Vocês só têm que saber esse desenho aqui. Vocês não precisam saber grandes coisas daqui. Tem que saber desse desenho, porque às vezes ele aparece em prova, ele coloca assim, ó, para você. Ele vai colocar isso e isso. E ele fala assim, tá, quais são as cargas aí? Você não vai precisar fazer esse desenho, mas tu já viu, tu mata de cara. Positivo, negativo. Essa que é a ideia. Tá bom? Tá. Lembra que eu falei pra vocês que o campo elétrico ele vai sempre seguir a linha de força? E agora, como é que a gente vai fazer? Se a linha de força está fazendo curva, o campo elétrico vai fazer curva? Também não. Não vai. O que acontece? Se você quer descobrir o campo elétrico nesse ponto aqui, o que você faz? Aqui vai ter uma linha de força que passa para lá. Certo? Que eu não desenhei, então não vou pegar esse ponto. Então, mas saiba que você pode pegar em qualquer ponto, que isso vai acontecer do mesmo jeito. Só que com uma linha que vai passar nesse ponto. No caso, eu só desenhei algumas porque, né, muito trabalho. Se tu quer saber como é que é o campo elétrico nesse ponto aqui, o que tu faz? Pega a tangente a essa curva aqui. Vem aqui e pega a reta
tangente. Que é mais ou menos isso aqui. Mais ou menos. Isso aqui é o nosso vetor campo elétrico nesse ponto. Você vê que ela está apontando na mesma direção, entre aspas, da linha de força. Se a linha de força está indo para lá, o campo elétrico vai apontar para lá também. A mesma coisa se tu pegar, sei lá, esse ponto aqui, ó. O que vai acontecer? Você pega a tangente dele, aqui é o nosso vetor campo elétrico. Você vê que a linha de força está indo para lá, você pega a tangente aqui, traça uma reta e pronto, morreu. Beleza? Só que a gente já sabe o jeito mais fácil de fazer isso, né? Sem ter que ficar fazendo tangentes e tal. A gente já viu antes como é que você faz o baseado só sabendo qual que entra e qual que sai linha de força. A gente acabou de ver isso. Isso daqui é só para vocês saberem que existe, tá bom? Tá, eu sei que o desenho tá um cocô, mas, mano, olha o PDF que eu mandei pra vocês lá, que lá tá o desenho bonitinho, vocês vão entender melhor. Mas eu só vou usar esse desenho horrível aqui, esse esqueminha, pra eu conseguir explicar no vídeo, né? Porque senão não tem como. Tá, o que vai acontecer? Da outra vez eu tinha posicionado uma carga positiva e uma carga negativa, porque a linha de força sai da carga positiva e entra na carga negativa. Aqui, o que eu fiz? Eu botei de frente uma carga positiva de uma carga positiva. Ou seja, a linha de força sai da positiva e sai da positiva. O que você imagina que acontece? Elas vão se bater. E é mais ou menos isso que acontece. Elas meio que se batem. Só que, lembra que eu defini para vocês? Que linha de força não se encontra, linha de força não se cruza. Então o que vai acontecer? Onde eles estavam indo se bater, entre aspas, vão desviar. E aqui vão sempre ir desviando. Para cima, para baixo, vai sempre desviar. Faz sentido? Você vê aqui, ó, que no meio não está incompleto. Por quê? Porque não se encosta. E essa aqui é a grande definição desse posicionamento. O que cai em prova? O cara pegar, fazer isso daqui e mandar você saber qual que é. Ou seja, você não precisa saber desenhar, você só precisa saber identificar. E como é que seria se eu colocasse duas cargas negativas? O desenho ia ser exatamente o mesmo, ia ser exatamente esse, só que ao invés das setas estarem apontando para se bater e desviar para fora, tipo, a seta ia estar ao contrário. Essa seta que está para cima ia estar para baixo, você só ia inverter as setas. Por quê? Ia acontecer a mesma situação, que o campo elétrico quer entrar nesse e quer entrar nesse. Ou seja, não tem uma direção fixa, como tinha no outro caso. Lembra? Ia acontecer exatamente a mesma coisa, só que com as setas invertidas. Porque nas cargas negativas, a linha de força entra nela. Na carga positiva, a linha de força sai dela. Tá. Agora que eu já falei sobre linhas de força, a gente já sabe como calcular o campo elétrico sem precisar de carga de prova. O que a gente vai fazer agora? Vai calcular o campo elétrico gerado por mais de duas cargas. Porque isso pode acontecer, não pode? Se uma carga gera campo elétrico e a outra gera campo elétrico também, você aproxima as duas, como é que a gente vai calcular o vetor resultante dessa interação? Porque lembra que campo elétrico é vetorial. Então vamos imaginar aqui, ó. Eu já posicionei duas cargas aqui, vou posicionar aqui um ponto qualquer, um ponto P. Não vou botar P não, porque senão vai ficar muito bagunçado. Mas um ponto qualquer ali. O que acontece? Vamos calcular o campo elétrico gerado por cada uma dessas cargas. Vou chamar essa carga aqui de QA e essa carga aqui de QB. Beleza? Como é que eu vou fazer aqui da QB primeiro? Como é que é o campo elétrico gerado por QB? Vou posicionar aqui. O que vai acontecer? Ó, você mira na carga e mira no centro. Você mira no ponto, perdão, e mira no centro da carga fixa. Aqui, beleza? Aí daqui você traça o vetor campo elétrico, que vai ser nessa direção. Por que vai ser nessa direção? Porque a carga fixa é negativa. Então, o campo elétrico mira
para entrar nela. A linha de força entra nela. Vou botar aqui. Esse aqui é o campo elétrico gerado por EB. Não. Vou colocar aqui, ó. EB. Eu sempre esqueço de botar essa setinha, mas vocês têm que lembrar, tá? Eu já passei dessa fase. Vocês têm que lembrar. Então me cobrem, quando estiver nas aulas presenciais, me cobrem de colocar essa setinha, tá? É importante. Aqui, ó. Agora, mira no centro da carga, mira no ponto. O campo elétrico é como? Saindo. Por quê? A linha de força sai da carga positiva. Então aqui é o nosso vetor campo elétrico EA. Beleza? Nossa, ficou horrível isso. Vetor campo elétrico EA. Beleza? Como é que a gente calcula a resultante deles? É como vocês já viram em vetores em física B. Vocês pegam e fazem uma soma vetorial. Como é que a gente faz soma vetorial? Você pode fazer regra do triângulo, você pode fazer regra do paralelepípedo, você pode fazer regra do... Tem mais uma regra que eu não sei o nome, mas tem. Mas a mais comum é a regra do paralelepípedo, que é o que eu vou usar aqui. Como é que a gente faz? Você pega na cabeça de um e mira uma paralela ao outro, ó. Peguei uma mais ou menos paralela aqui, coloquei na cabeça desse cara aqui. Então, tracei aqui. Beleza? E agora? Pega a paralela esse daqui e bota na cabeça do outro, ó. Peguei a paralela, vou colocar aqui. Fala de novo. Vou botar aqui. Beleza? O que vai acontecer? Traça aqui. Essas duas se cruzaram. E agora? Como é que a gente calcula o vetor resultante? Vou fazer até de outra cor. Gostaram da régua? Bonita, né? Roubei minha mãe. O que você faz? Pega do ponto inicial e traça até onde as linhas se cruzaram. Nossa, ficou horrível. Mas tá bom, vocês entenderam. Traça até onde as linhas se cruzaram. Esse daqui é o vetor campo elétrico resultante. Dá pra ver que é um R? O R é meio deformado. Esse aqui é o vetor campo elétrico resultante. Tá joia? Isso vai acontecer se aqui for positivo, positivo, se aqui for negativo, negativo também. Só que aí você tem que ver sempre para onde que está apontando o vetor campo elétrico de cada carga. Vocês já viram como é que você faz isso. Eu acabei de mostrar para vocês umas milhões de vezes. Você pega, monta aqui e traça, beleza? E aí, como é soma de vetores, como é que você calcula isso? Vocês já viram, mas eu vou falar de novo só para dar uma pincelada melhor. Vocês usam a lei dos cossenos. A partir da lei dos cossenos, a gente vai chegar numa formulazinha que é relativamente mais fácil pra gente. Faz sentido? O que a gente precisa saber? Ó, que o vetor campo elétrico resultante ao quadrado vai ser igual o vetor campo elétrico EA, vou botar aqui, ao quadrado, mais EB ao quadrado, mais, porque é uma soma de vetores, então você usa mais duas vezes o EA vezes o EB vezes o cosseno de botar alfa, que é o ângulo entre os dois campos elétricos, beleza? Como é soma de vetores, vocês usam mais. Vocês vão confundir isso com a lei dos cossenos, porque na lei dos cossenos aqui é menos. Mas realmente isso sai da lei dos cossenos. Só que eu vou definir rapidamente aqui para vocês. O que acontece? Esse comprimento aqui é igual a EB, não é? Então a gente faz a lei dos cossenos nesse triângulo aqui. Ou seja, a gente usa esse ângulo. E qual que é a diferença de usar esse ângulo para esse ângulo aqui? Porque esse ângulo aqui é 180. Caralho. Esse ângulo aqui, ó, é 180 menos esse ângulo aqui. Então quando você põe cosseno ali, ele só vai inverter o sinal, beleza? Mas eu no lugar de vocês, decoraria a fórmula, porque sai muito mais sai na lata. Não tem que pensar muito. Bateu, olhou no Enem lá, caiu isso daí, meu irmão, já era. Soma de vetores, então tá, é com mais. Não confunde. Soma de vetores é com mais, pronto, morreu. É dessa forma que a gente faz, beleza?
Tá, vamos lá. Eu vou trabalhar com vocês agora o conceito de densidade superficial de carga. Nossa, que nome difícil, meu Deus do céu. Como é que é? Ó, densidade superficial de cargas. Mano, nossa, ficou feio, né? Mas tá, caguei pra vocês. Seguinte, densidade superficial é um conceito que tu vai usar, mano, em vários lugares da tua vida. Por exemplo, um deles, se um dia você for comprar um tapete, que talvez aconteça quando você for adulto, eu nunca tive que comprar um tapete. Mas quando você for comprar um tapete, você vai chegar lá e você vai ver. Ah, esse tapete aqui tem, sei lá, 600 gramas por... Caralho, 600 não. Tem, sei lá, 100 gramas por centímetro quadrado. O que isso significa? Que a altura dele é, tipo, é meio inútil. Você não vai usar a altura, você não vai usar o volume, mas sim a área dele. Ou seja, é quanto que pesa se tu pegar um quadradinho do tapete. Tu tem o tapete aqui, se tu pegar 1 centímetro quadrado, quanto que pesa um desse aqui? Isso é bom pra gente saber quanto que pesa o tapete todo. Se o cara te dá a medida do tapete todo, você sabe quanto que ele pesa. E é mais ou menos o que a gente faz aqui. Só que aqui, quando a gente fala de tapete, a gente está falando de densidade superficial padrão, uma densidade superficial normal. Aqui é densidade superficial de cargas. Não é, mano? Botou um pequeno desgraçado. Ao invés de a gente usar massa, ou seja, ao invés de a gente fazer essa 100 gramas por centímetro quadrado, a gente vai fazer a quantidade de cargas por uma área. Ou seja, a quantidade de cargas, sei lá, 10 microcoulombs por, sei lá, 3 centímetros quadrados. Isso é densidade superficial de carga. Ou seja, eu já dei pala, mas como é que a gente calcula? Os caras põem várias letras para densidade, põem rho, põem não sei o que, põem mi. Mano, eu boto o D, velho, porque caguei. É só saber o que você tá fazendo para não confundir. Se tu sabe o que tu tá fazendo, tu não vai confundir. Beleza? Se tu sabe o que tu tá fazendo, tu não vai confundir esse D aqui com D de distância. Por exemplo, eu vou botar aqui, ó. Esse D vai ser a quantidade de carga dividido pela área. Se tu confundir esse D aqui com D de distância, velho, é porque você não tá sabendo o que tá fazendo. Você tá só decorando fórmula. E o que eu não aconselho vocês fazerem. Porque se tu só decorar a fórmula, tu vai confundir isso aqui com distância. Mas qual que é o sentido? De carga dividido por área vai na distância, não faz o menor sentido. Então isso tem que saber. A densidade superficial é carga por área. Basicamente isso. Como é que vocês calculam a área de uma esfera? Que é o que a gente vai mais usar. Fica aí o questionamento para vocês. Como que é? Vocês sabem? Vou deixar vocês pensarem um pouquinho. Tá. Olhando dessa fórmula, o que acontece? Você está vendo que a área é inversamente proporcional à densidade. Beleza? Por quê? Porque se eu aumentar a área, a densidade diminui. Por exemplo, se aqui for 1 sobre 10, a densidade dá 0,1. Agora, se aqui for 1 sobre 1000, dá 0,001. Ou seja, é isso? É isso mesmo, 0,001. Ou seja, quanto mais a gente aumenta a área, menor é a densidade. O que isso significa? Se a gente diminuir a área, a densidade aumenta muito. Então vamos fazer um desenho aqui só para ilustrar isso. Fazer um ovo diferenciado aqui, ó. Um ovo de Páscoa amassado. Aqui. Se a gente eletrizar esse corpo, como é que as cargas vão se distribuir nele? Geralmente a gente trabalha com esfera. E na esfera, como todos os pontos têm a mesma área, as cargas vão se distribuir uniformemente, vão se distribuir igual. Agora aqui é diferente, tá vendo que esse aqui é uma pontica, esse aqui é uma bunda? Vai dar diferença. Ou seja, se a gente eletrizar isso aqui, a maior parte das cargas vai ficar aqui, ó. Vai ficar nessa ponta. E para cá, vai diminuir. Vai ficar menos carga. Faz sentido? Ó, aqui está lotado de carga, por quê? Porque a área é pequena. Como a área é pequena, a densidade fica maior. Aqui a área é maior, a densidade é pequena. Tá, mas qual que é a utilidade dessa bosta, Felipe? O nome disso daqui é poder das pontas. Os caras resolvem dar nome pra tudo nessa vida.
Mas o nome é poder das pontas, só para vocês saberem. Vou escrever aqui. Poder das... Beleza? Então isso aqui é poder das pontas. Tá, mas qual que é a utilidade desta bosta, Felipe? Por que você tá me falando de poder das pontas essas horas, velho? Tô aqui querendo comer, querendo fazer lá um pão com manteiga na chapa, tu tá falando de poder das pontas, vai cagar. É pra isso que serve, cara. Ó, imagina que você tem um prédio, aqui. Aqui um prédio, bonito. Uma janela triangular, uma janela feia. Só janela top, velho, nesse prédio aqui. Não, ficou maneiro esse prédio, hein, velho. Eu moraria aqui. Aqui é a porta do seu prédio, ó. Nossa, ficou top, hein, velho. O que acontece? Ele ficou horrível, né? Que ridículo. Mas enfim, você tem um prédio aqui. Aí o cara, o gênio, inventou de botar a parada dessa forma aqui, ó, lá em cima. Botou isso daqui e conectou isso aqui lá no chão. Caraca, velho. Que gênio. Quando cair um raio, onde que vai ter mais carga? Onde que a densidade é muito maior? É nessa pontinha aqui, que quase não tem área, ou é no prédio inteiro, que tem essa área gigantesca? É nessa pontinha aqui. Ou seja, se for cair um raio, vai cair aqui, nessa ponta. Não vai cair no prédio. E qual que é o nome dessa bosta aqui? Chama para-raio. Em diversos prédios a gente tem isso. Tem prédios que não tem, porque são mais baixos e tal, mas no geral, em alguns prédios tem isso. Se você mora num prédio, procura saber se no seu tem, só por curiosidade. E você vai ver por fora do prédio que tem um fio que desce desde lá de cima até o chão. Esse fio aqui é para carga que cair aqui na ponta e para a terra, que aí morre e acabou. A gente vai entender melhor essa conexão com a terra aqui em eletrodinâmica, mas o poder das pontas é o que permite a gente fazer esse para-raio. Beleza? Na real, o para-raio é tipo um quadradinho assim, ó, vários pontinhos. Mas o conceito é o mesmo, tá bom? Vamos lá. É o seguinte. Lembra que eu defini para vocês que as cargas de um corpo vão sempre se situar na superfície? Que dentro de um corpo, dentro de uma carga, dentro de um corpo não tem carga. As cargas ficam sempre na superfície dele. Tanto que as linhas de força só começam na superfície. Tanto que o campo elétrico só começa na superfície. Dentro do corpo não tem campo elétrico. Dentro do corpo não tem carga. Se tiver carga, ela vai automaticamente para a superfície. Beleza? Vocês têm que gravar isso. Por quê? Porque aqui a gente vai ter um negócio bastante importante. Imagina que você tem um corpo aqui, carga positiva. As cargas, elas vão se situar onde? Sempre na superfície. Beleza? Tá. Só que eu falei pra vocês que dentro, não vou botar isso aqui. Dentro não tem nada de carga. E fora é onde tem carga, certo? E na superfície, como é que a gente sabe quanta carga que a gente tem? É dessa forma aqui, ó. O campo elétrico na superfície vai ser igual ao campo elétrico próximo sobre 2. Tá. O que é um campo elétrico na superfície? O que é um campo elétrico próximo? Na superfície é aqui, ó. E próximo é um ponto bem próximo aqui. Certo? Como o ponto na superfície é uma coisa assim meio que exceção, a gente não pode usar aquela fórmula que a gente aprendeu antes, em que o E é igual a K módulo de Q sobre D ao quadrado. A gente não pode usar essa fórmula aqui para a superfície. Por quê? Nem se preocupa com isso. Não pode porque é a exceção. Pensa dessa forma. E como é que a gente calcula aqui o E próximo? O E próximo, a gente pode usar essa fórmula. Não pode? Tá, mas qual que vai ser a distância? Você não concorda comigo que essa distância daqui, ó, desse ponto até o centro e desse ponto aqui até o centro, são muito parecidas com o raio?
Por exemplo, se você ligar esse ponto aqui, esse aqui é o raio, realmente, porque está na superfície. Agora, se eu pegar esse ponto aqui, olha a diferença de tamanho que deu, foi muito pouca. Se o raio é 10,1, se o raio é 10, a distância do ponto próximo é tipo 10,01. A diferença é muito banal. E quando tu eleva ao quadrado, a diferença fica menor ainda, velho. Ou seja, a gente pode usar, ao invés de usar o D aqui, a gente pode usar o R ao quadrado. Então aqui, ó, eu vou até definir que esse daqui é o campo elétrico próximo. O campo elétrico próximo vai ser isso daqui. A gente usa o raio. Se for uma esfera, no caso, né? Geralmente é. Você pega o raio dessa esfera aqui para calcular o próximo, beleza? Aí tu calcula aqui, joga nele aqui, calcula o superficial. Você não pode usar essa forma para o superficial, porque como vocês já estão vendo aqui, se tu usar essa forma para o superficial, você vai achar o dobro da resposta, porque o superficial é metade disso aqui, beleza? Tá, eu tenho que falar mais alguma coisa que eu não estou lembrando o que é agora de cabeça. Ah, tá, o gráfico. Vamos fazer um gráfico aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Eu tenho que limpar esse apagador aqui. Tem que lavar ele. Mas ó. Se tu pegar aqui, ó. E fizer um gráfico do campo elétrico pela distância, o que a gente vai achar? Vai ser um negócio dessa forma aqui, ó. Eu vou desenhar aqui. Eu vou desenhar aqui, ó, um corpo só de exemplo aqui, tá? Ele não faz parte do gráfico, eu tô desenhando só para ilustrar mesmo. Você concorda aqui, ó? Qual que é a distância nesse ponto? É zero. Qual que é a distância nesse ponto aqui? É o raio. O que acontece? Quando você tem a distância igual ao raio, como é que a gente calcula o campo elétrico? O campo elétrico aqui na parte de dentro, vocês concordam comigo que é quanto? Ó, em distâncias menores que o raio, ou seja, distâncias... Vou até botar aqui, ó, R. Quando a distância é menor que o raio, ou seja, está dentro do corpo, quanto que é o campo elétrico? É zero. Vou até botar aqui, ó, zero. Só que quando fica igual ao raio, a gente tem um detalhe, que é o quê? A gente tem dois pontos aqui, ó, muito importantes. O E da superfície e aqui o E próximo. O E próximo é 2 vezes o E da superfície, que nem eu representei aqui, não é? Tá, nessa medida aqui do raio, o que vai acontecer? Ó, eu vou traçar uma parada aqui e a gente vai ter isso daqui, ó. No ponto de superfície, a gente vai ter um ponto aqui. Aqui é bola aberta, aqui é bola fechada e aqui vai ser bola aberta também, beleza? Porque todo, ó, esse ponto e esse estão todos na medida do raio. Só que para ser função, você lembra que um x só pode ter, calma, aqui. O mesmo x só pode ter um y, certo? Ou seja, se eu pegar deixar essa bola fechada, essa bola fechada e essa bola fechada, o mesmo x, que é o tamanho do raio, vai estar tendo 3 y. Isso não pode acontecer. Vocês vão ver isso em matemática, mas eu só estou enchendo o saco aqui. E a partir daqui, o que vai acontecer? Vai decair bastante. Ou seja, antes do raio, zero. Na altura do raio, você tem o ponto da superfície, que é metade do ponto próximo. E a partir do ponto próximo, ele vai decair muito rápido. Ele começa com maior intensidade no ponto próximo. E a partir dela, vai decaindo. Ou seja, a maior intensidade vai ser no ponto próximo, que é quando a gente usa o raio. Beleza? Tá, beleza. Eu vou parar por aqui nessa aula. Essa aula é realmente comprida, vocês viram aí que vai dar uns 50 minutos.
Essa aula é realmente comprida de campo elétrico. A próxima já vai ser um pouco menor, eu acho que não vai dar meia hora, fiquem tranquilos, porque eu só vou dar campo elétrico uniforme e fazer alguns exercícios de campo elétrico uniforme. E na próxima aula eu já vou liberar uma lista extra para vocês, envolvendo campo elétrico uniforme, campo elétrico, lei de Coulomb, beleza? Vou liberar uma listinha para vocês. É isso, fiquem na paz, se puderem, fiquem em casa.